Sobre Rodas, o seu programa com informações e curiosidades do mundo das duas rodas, aqui na 66 Brasil FM. Bom dia, fãs do mundo das duas rodas e do rock and roll. Quarta-feira, 28 de novembro de 2018. Está começando agora na sua rádio 66 Brasil FM, o programa Sobre Rodas, com muita informação do mercado de motos e uma seleção musical de primeira linha, para agitar aí a sua manhã desta quarta-feira aqui na cidade de São Paulo. Olha só, você já percebeu aí que a gente tem companhia hoje no estúdio. Nós estamos aqui com a participação especial do motociclista, advogado e jornalista André Garcia, a idealizador aí do projeto Motosafe. Muito bom dia, André Garcia. Muito obrigado pela gentileza. Bom dia, Ladim. Uma satisfação tê-lo aqui no estúdio da 66 Brasil FM. Bom dia, Ladim. Eu que agradeço a oportunidade. Então, vamos bater um papo de segurança aí, né? Vamos falar sobre segurança de moto, né? Com certeza. É um assunto importante. Muito importante. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente bate um papo muito bacana sobre esse assunto aí, muito necessário para você que pega a estrada, que anda de moto todo dia, que trabalha com a sua moto, né? Então, é essencial você zelar pelo seu bem-estar sempre, né? Também estamos aí com a nossa live aberta no Facebook. Para participar, acesse 66 Brasil FM no seu Face e dê o seu curtir. Envie o seu comentário e compartilhe a nossa transmissão ao vivo com seus amigos. Pode passar para os inimigos também, se não gostar, né? Claro, com certeza. Também participe pelo telefone 11 3223 4367. Telefone 11 3223 4367. Peça sua música, envie sua sugestão, crítica ou elogio. Conte para nós o que você quer ouvir aqui na programação da 66 Brasil FM. E vamos começar o Sobre Rodas detonando o melhor do rock. Daqui a pouco eu volto com o André Garcia aqui do meu lado, com muita informação aí de motos e segurança de motos para você. E vamos de rock and roll.
E estamos de volta, né? Estamos no ar agora para o nosso bate-papo aqui com o André Garcia, falar de segurança de moto. Esse assunto super importante aí para você que pega a estrada, que anda de moto todo dia, que trabalha com a sua moto. Então é importante você ficar ligado aí nas dicas aí do André. Deixa eu tirar o nosso beijezinho aqui e vamos começar nosso papo, interagir também com nossos ouvintes internautas, né, que estão acompanhando a nossa transmissão live no Facebook. Então, André, você idealizou aí, desenvolveu esse projeto Motosafe, né? Do que se trata o Motosafe? Olha, Jim, há 6 anos atrás, eu uso hoje o nome Motosafe por uma questão do nome ser mais curto na internet. Mas o projeto, a denominação do projeto é Projeto Motociclismo com Segurança, né? Eu criei ele há 6 anos atrás, percebi que havia uma demanda enorme, como existe a demanda ainda, por questão dos acidentes de trânsito envolvendo motocicleta. Então, inicialmente eu ofereci esse trabalho nas empresas que têm um alto índice de acidente de trajeto com motocicleta. Só que eu percebi que você bate na empresa, ela tem a demanda, tem o problema, mas o pessoal de segurança do trabalho não tem verba. Não consegue, muitas vezes, te remunerar para você poder desenvolver esse trabalho. Então, aí eu insisti nisso, busquei apoio, busquei patrocínio, e há 6 anos eu estou aí com um projeto. Hoje, esse ano de 2018, foi firmada uma parceria com o Centro Paula Souza. Então, Que é esse de escolas técnicas, né, aqui de São Paulo. Então, esse ano de 2018, nós firmamos uma parceria que terminaria agora em dezembro, mas o feedback deles, graças a Deus, foi tão bom que as ações que eu realizei no primeiro semestre, principalmente maio e junho, foi tão bom que eles me chamaram lá em julho e nós renovamos por 2 anos. Que ótimo. Anos. E o que você faz, então? Você leva palestras, orientações para os estudantes, para os exatamente. professores? Se nas empresas, eu tenho um problema de tempo. Então, eu tenho que fazer uma palestra em 40 minutos, no máximo estourando 1 hora. E, quando é possível, eu faço demonstração de frenagem, faço aula de ponto cego. Nas ETECs e nas FATECs, eu tenho o tempo a meu favor. Então, eu consegui colocar mais conteúdo, a palestra dura 1h30, e por incrível que pareça, parece muito tempo, mas não é, né? E aí eu faço ainda as ações, a demonstração de frenagem, a aula de ponto cego. Então é uma coisa teórica e também tem uma parte prática. Na palestra, eu levo a pessoa a fazer uma reflexão de que não é a motocicleta que é perigosa, é o ser humano que é perigoso, né? Então, eu faço com que ele tenha essa reflexão, e aí eu falo de produto, né? Que moto comprar, por que comprar, bato na questão da manutenção, da importância da manutenção. Equipamento, né? Todo o equipamento, eu simplesmente esmiuço todos os equipamentos necessários para utilizar na pilotagem. Então eu falo do capacete, da jaqueta, da luva, o porquê utilizar o calçado acima do tornozelo, né? A calça com proteções, né? A função do protetor de coluna. As pessoas acham que, por exemplo, o protetor de coluna ele é só para proteger a sua coluna, como diz, mas assim, aquela faixa abdominal, hoje você tem, além do protetor de coluna, você tem um equipamento chamado protetor de rim ou faixa abdominal, né? Essa faixa abdominal, por incrível que pareça, que tem no protetor de coluna, que é aquele velcro, né, que fecha no abdômen, ele, por exemplo, ele minimiza muito, num caso de acidente, o rompimento dos órgãos internos, né? Então, algo que não é estatística, porque infelizmente não entra nas estatísticas de trânsito, mas que mata muito motociclista, é o rompimento de baço, né? E quando você está com uma faixa abdominal ou com um protetor de coluna, isso diminui bastante, né? Então, existe aí inúmeros casos em que o indivíduo sofreu um acidente de trânsito, foi para o hospital,
fez alguns exames, um raio-x, que eles acham que é o principal, é liberado e entra em óbito dali 6, 8 horas, porque houve a hemorragia interna do baço. Né? E... cada equipamento tem ali a sua devida proporção de proteção, né? A sua função ali para proteger. Exatamente. Mas a gente tem aquele problema, né, que é custo, né? Para você ter uma boa proteção, você tem que fazer um investimento, né? Olha, e o obrigatório hoje é o capacete, então, né? Nem uma jaqueta hoje não é, né? Exatamente. Aí a gente entra na questão da legislação. Você vê o seguinte, no Código de Trânsito Brasileiro, o artigo que pede a regulamentação do CONTRAN em relação aos equipamentos de segurança até hoje não foi regulamentado. Né? Tá lá. As vestimentas do motociclista serão regulamentados pelo CONTRAN. Esse é o texto que está lá. Em compensação, lá no inciso 1º do artigo 54, que não pede regulamento, ou seja, não teria que existir absolutamente nada falando de capacete, porque o artigo ele é categórico. O capacete é equipamento obrigatório ao motociclista. Sim. Ponto. E criaram uma resolução do capacete, que é a questão do selo do Inmetro, dele ser fiscalizado na rua, né? Mas isso foi, vamos dizer, um cambalacho à brasileira para criar uma reserva de mercado, proteger o importador e o fabricante. Eu vou para a Europa, para os Estados Unidos, não posso comprar um capacete de $500 que no Brasil custa R$5.000, porque o selo do Inmetro ele é fiscalizado na rua, né? Quando na realidade não é a resolução que determina o selo do Inmetro. O que determina o selo do Inmetro é todo capacete comercializado no Brasil, né? Tenha sido ele fabricado ou importado, tem que ter o selo do Inmetro. Então, só tem que ter o selo do Inmetro aquilo que foi comercializado. Em tese, eu posso trazer um capacete para uso próprio. Né? E deram esse jeitinho que prejudica muito os motociclistas, porque não tem cabimento você ser fiscalizado. Em relação a uma bota, uma luva, uma jaqueta, a gente não tem essa mesma... Não tem essa mesma preocupação. Essa mesma situação, né? E... Porque o pessoal viaja muito e também traz, tá? Isso é uma coisa recorrente. Lógico, é normal. Bota, você luva, pode... jaqueta, Olha, eu digo mesmo assim, macacão. Capacete é o único produto no mundo que é fiscalizado pós-venda. Então é uma aberração, fere até o direito do consumidor, entendeu? É ilegal, porque a gente vive no princípio da legalidade constitucional. Então, se lá no inciso 1º do artigo 54 não pede regulamento e o CONTRAN regulamentou, está fora da lei. Isso é uma coisa tão complexa, André. Sinceramente, eu vejo capacete é capacete. Se você está oferecendo no mercado, oferece o capacete, ele tem que ser um capacete que tenha condições de proporcionar segurança. Exatamente. Agora tem todas essas miúças, esses detalhamentos. Na palestra, inclusive... o capacete tem durabilidade, tem vida útil? O pessoal fala muito disso também. Então, não é que existe uma validade. Né? O fabricante ele pede para você trocar o capacete quando você sofrer acidente, quando ele se tornar folgado pelo excesso de uso, ou naqueles acidentes domésticos, que a gente fala, caiu de uma mesa de 1 metro para cima, ele bate toda aquela estrutura interna que ele tem, sofre um efeito memória e ele não vai ter a mesma eficiência no caso de um acidente, né? Para proteger a sua cabeça. Então, uma indicação do fabricante. Então. Eu costumo dar como exemplo, eu levo na palestra, inclusive, eu levo uma bola de basquete e uma bola de futebol de salão para exemplificar as diferenças de casco. Né? Por quê? Um casco de fibra, ele protege muito mais a cabeça do indivíduo do que o termoplástico ou ABS. Não que seja ruim, mas o casco de ABS, ele foi idealizado para o uso urbano, né? Não para alta velocidade, ou em rodovia ou em pista. Então, se o indivíduo puder comprar um capacete de fibra, é muito melhor. A dissipação de energia dele vai para todo o casco, enquanto que o do ABS fica centralizado na pancada. Então, eu faço isso, eu mostro, exemplifico dessa forma também nas palestras. O capacete, ele é o principal
equipamentos de Segurança, é a do principal motociclista. proteção do motociclista. E é que é obrigatória hoje, né? Na verdade, acho que deveria ser um conjunto de equipamentos que iriam compor a indumentária do motociclista, né? Porque ele fica vulnerável na moto. Né? Um ponto que eu bato também muito na palestra é a questão do uso de jaqueta e de luva. Né? Por quê? Luva, o indivíduo usa como desculpa que perde sensibilidade, quando na realidade o que controla a sensibilidade é a cabeça. Né? É uma questão de costume. Eu dou até como exemplo, já aconteceu de eu precisar viajar para o sul, embaixo de chuva, de frio, colocar uma segunda pele, luva cirúrgica e colocar luva de couro e tacar pau. Né? Então a sensibilidade está na cabeça. E a jaqueta, a desculpa que eu escuto muito é que por causa do calor. Mas basta o indivíduo comprar o equipamento adequado. Né? Então se você está numa região quente, se você usar uma jaqueta de verão, você vai estar muito mais confortável pilotando, né? A sua pele do braço vai estar 1 a 2 graus mais frio do que se você tivesse de camiseta tomando incidência direta do sol na pele. Então a jaqueta ela está te protegendo de um câncer de pele por causa do raio UV. Você está pilotando mais confortável e se você tomar o famoso rola, você não vai deixar o couro no asfalto. Né? Então, no projeto, o que eu busco é levar esse tipo de conhecimento para as pessoas. Por isso que o escopo do projeto é levar cultura de segurança viária para a sociedade e cultura de duas rodas. Cultura de duas rodas, como eu disse, o indivíduo saber que moto comprar, por que fazer manutenção, por que ler o manual do usuário, né? Por que utilizar equipamento de segurança? É essencial o equipamento de segurança. E ele ter uma postura adequada, uma postura ética. E tudo isso aí faz parte, então, das palestras do projeto, que é esse projeto Motociclismo com Segurança. E além da parceria com o Centro Paula Souza, o projeto, em 2018, ele se tornou matéria de extensão na Universidade Federal de Rondônia. É a primeira universidade no Brasil a não só estudar o trânsito com foco em motocicleta, como também oferecer curso de pilotagem. O pessoal lá da Universidade Federal, encabeçado pelo professor Renato, já deu treinamento para os mototaxistas, já deu treinamento para a Polícia Rodoviária Federal. Enfim, tem aí uma agenda bastante exigente por parte a sociedade está buscando isso lá em Guajará-Mirim. E para o ano que vem, a matéria ela vai se tornar obrigatória. Ela se tornou uma matéria, foi alterado a grade curricular do curso de gestão ambiental, que é nota 4 no MEC, a gente não está falando de qualquer curso, né? Foi alterado a grade curricular, então a matéria agora, motociclismo com segurança, é de cunho obrigatório na Universidade Federal de Rondônia, no campus de Guajará-Mirim, e para o ano que vem, isso vai se espalhar por todos os campos do estado de Rondônia, né? Realmente vai se tornar um polo de educação de trânsito com foco em motocicleta. Olha, interessante. E isso, então, essa experiência lá de Rondônia, que é que você trouxe também numa reportagem. Exato. Por isso que eu viajei para Rondônia e fiz questão de ir de motocicleta, porque... São quantos quilômetros? Foram 7.500 quilômetros e de volta. É chão, hein? Eu fui fazendo ações em algumas cidades, né, como Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, e fiz na Semana Nacional do Trânsito eu fiquei em Guajará-Mirim e na semana posterior eu fiquei em Porto Velho, onde eu fiz uma ação muito bacana lá com a Bingol, com o apoio da Secretaria de Trânsito, que, dado a repercussão, o secretário me chamou para conversar, e dessa conversa surgiu o convite para eu fazer uma palestra no Fórum de Segurança e Educação de Trânsito de Porto Velho. Eu estive lá agora em 24 de outubro. Aí eu fui de avião, lógico, né? Fiz um bate-volta, porque eles também tá com um problema sério lá com acidentes, e assim,
coisas que Não, acidente de moto é um problema generalizado no Brasil, né? Cara, mas é exatamente por falta de Eu acho que no conhecimento. Norte e Nordeste ainda é Então, acentuado, né? É por falta de conhecimento, né? É algo que dá para resolver. Porque você vê o seguinte, em Porto Velho, e a importância de você ir de motocicleta, para você detectar isso. Quando eu comecei a andar na cidade de Porto Velho, eu percebi que os automóveis, imagina a faixa de rolamento, eles fecham o corredor, o que para nós aqui é o corredor, eles fecham o corredor e deixa as extremidades para o motociclista. Então o motociclista lá, ele fica numa posição errada, porque ele fica entre o automóvel e o meio-fio, tanto na direita como na esquerda, uma loucura. E quando eu levei isso para o secretário, e aí teve esse debate no fórum em outubro, essa ideia, vamos dizer, esse meu diagnóstico, ele se tornou política pública, né? Fizeram lá a votação, não lembro o nome adequado do fórum lá que deram, mas enfim, a secretaria fechou questão em fazer um investimento em marketing para mostrar para a sociedade, para o usuário, para aqueles que dividem a via pública, de que a motocicleta ela tem que utilizar o corredor no meio, não o corredor entre o carro e o meio-fio. Que isso E tá de forma problema, adequada e de forma segura, evidentemente. Né? E isso está sendo também, essa questão do motociclista colocar a moto entre o carro e o meio-fio, seja na direita ou na esquerda, é o grande problema hoje. A moto não é bicicleta, porque a bicicleta que fica nessa posição. Se tornou epidemia, por exemplo, na região de Ribeirão Preto. Né? Eu já fiz 2 trabalhos lá, em Ribeirão Preto, e também detectei o mesmo problema. Não existe a questão do motorista fechar o corredor. Aí, na região de Ribeirão Preto, realmente o motociclista que está sendo afoito, não está tendo educação, né? E ele quer cortar o automóvel de qualquer forma. Ele não espera, por exemplo, quando ele vai fazer uma conversão, seja para a direita ou para a esquerda, ele equivocadamente ele coloca a moto ali entre o carro e o coloca em risco, é questão de educação mesmo. E como eu tenho salientado nos pit stops que eu tenho feito com a Yamaha, que é a patrocinadora do projeto esse ano e para o ano que vem, meio fio é fratura exposta ou óbito. Então não tem cabimento o motociclista se colocar nessa posição. E é uma coisa que depende dele. Então eu tenho batido muito nessa tecla para evitar esse tipo de posicionamento. Esse tipo de risco, né? Se colocar em risco. Eu imagino sempre a moto, é um veículo, e está na via, no sistema viário, ela tem que se comportar ou como um carro, ou quando há possibilidade, quando há trânsito parado, você circula entre os carros. Mas são condições, né? Na realidade, Aradim, é o seguinte... Porque a moto é totalmente sensorial, né? Então, mas o corredor, ele é necessário para a motocicleta. A dinâmica da motocicleta é muito diferente do automóvel. Sem dúvida. A questão é que o motociclista ele tem que saber usar o corredor. Ele tem que, mesmo o tráfego estando em movimento, você pode usar o corredor, mas você tem que ter uma diferença mínima de velocidade. Vou dar um exemplo. Marginal Pinheiros. A velocidade é de 90 km por hora. Às 17 horas, a moto não pode trafegar 90 km por hora. O tráfego está a 40 km por hora. Então a motocicleta ela tem que transitar no corredor entre 50, no máximo 60 km por hora. E o que a gente vê é o motociclista, o motoqueiro, num desespero atingindo velocidade de 90 km por hora ou mais. É por isso que morre um todo dia. Né? Então, esse tipo de coisa tem que mudar. E eu acredito, até como professor, eu acredito que a educação pode mudar a postura do indivíduo. Então, por isso que eu venho me dedicando tanto ao projeto, porque eu não aceito a ideia de que a motocicleta é perigosa, eu não aceito a ideia de que o acidente é kármico. Né? Inclusive, eu começo a palestra sempre falando assim, não é seja que Deus quiser. Né? Eu acho que Deus está
tem muita coisa para fazer do que ficar traçando o destino de um indivíduo e de outro no trânsito. Sem dúvida. Ah, hoje ele vai morrer. Não, depende do cara, entendeu? Depende da postura que ele tem. Então, a gente tem que começar parar, o homem precisa parar de arrumar culpado por seus problemas, né? O acidente de trânsito, ele é evitável. Aliás, o termo acidente, ele foi vulgarizado no Brasil. Porque acidente é quando você fez tudo que era necessário para não ter o resultado. Aí você pode falar em acidente. Uhum. O que nós estamos vendo todos os dias são incidentes. As pessoas, elas assumem o risco, né? Ontem eu precisei ir até Sorocaba e um carro começou a me fechar e o cara estava com o vidro aberto. O cara estava no celular. Aí eu sinalizei São para ele. comportamentos de risco, né? O cara ficou ainda bravo, né? Então, inclusive é um artigo que eu escrevi onde eu defendo hoje a criminalização do uso do celular em caso de acidente, como acontece no caso de alcoolemia, né? Então, houve um acidente, tem lesão corporal, por menor que seja, tem que ser feita a triangulação do sinal do celular e se constatar que o indivíduo estava usando o celular, ele tem que responder criminalmente. Não tem mais conversa, não tem mais o que fazer. Tem que parar isso. Uhum. Entendeu? Todo dia eu levo fechado em São Paulo e quando eu consigo enxergar, porque ainda tem o problema da película escura que tira a visibilidade periférica do motorista, quando eu consigo enxergar o motorista, ele está no celular. Então, tem que parar isso. Quando atravessa o corredor, né, quando está o trânsito parado, você vê que sempre o carro embica e que a pessoa embicou direto porque não observou o retrovisor, que está no celular. É conduta de risco, na verdade é isso. Mas eu acho que a moto ela é muito sensorial. Eu tenho para mim que a moto é muito segura, porque você tem que cuidar a si mesmo, cuidar o pedestre, cuidar os carros. Você fica, quer dizer, num radar ali, no monitoramento, em volta de você, em volta da sua moto, muito grande. Quando na palestra... E no carro você não fica tanto assim, você não fica tão ligado, tão esperto. Na palestra, eu trato desse assunto, onde eu falo que o indivíduo ele tem que fazer uma administração de risco no trânsito. Sem dúvida. Então, ele tem que ter uma noção 360 graus do que está acontecendo à sua volta. Por isso que não pode estar com manobra só na segurança, né? Por isso que ele não pode, sem distração. Por isso que ele não pode estar usando fone de ouvido, por isso que ele não pode estar usando celular, né? Essa administração de risco, essa questão que eu denomino administração de risco, não só para o motociclista, mas para o pedestre, para o motorista, né? Então, eu dou como exemplo a tragédia do Nick Hayden, né? Estava traçado no destino do Nick Hayden morrer aos 32 anos? Não, claro que não. Só que ele estava andando de bicicleta com fone de ouvido. E ele não parou. Agora estão falando que o motorista estava em velocidade superior aos 50 km por hora. Independente disso, quem era o mais fraco? Era o Hayden. Ele tinha que ter a postura preventiva. Mais cuidado. Se ele não tivesse com fone de ouvido... Moto e o carro, quem é o mais frágil? Então, se você moto pegar, e pedestre. Qual foi... As pessoas confundem a questão da velocidade. Qual foi o fator primário do acidente? Foi o Hayden ter atravessado a via quando na realidade era o pare, era dele. Esse foi o fator primário. O fator agravante foi a velocidade, né? Então, a gente escuta também um ponto que escuta-se muito nas questões de segurança viária, falar, velocidade a causa de acidente. Não. Velocidade é fator secundário, é agravante. Você tem que tratar o fator primário. Qual que é o fator primário? O cara passou no vermelho, o cara fez ultrapassagem na faixa dupla. A sinalização está falando, olha, amigo, aqui é faixa dupla, não é para ultrapassar. A sinalização, ela conversa com você. Ela está te dando uma ordem. Se você não cumprir, você assumiu isso. Faça a conversão na direita ou não faça a conversão.
Então, a velocidade vai determinar ali os danos causados pelo acidente, vai ser maiores ou menores, na verdade. Você tem que o Nick Hayden, esse piloto aí do Mundial Superbike, né, piloto americano aí, do Hall da Fama da MotoGP, inclusive, piloto de moto velocidade, se acidentou num acidente fatal de bicicleta na Itália, não é? Então, num treinamento de bicicleta. Ele correu no domingo, ano passado, em Misano, se não me engano, quebrou até o recorde de velocidade da reta, lá de Misano, e aí na quarta-feira andando de bicicleta sofreu. Coisa esdrúxula, então coisa que acontece. Então, um acidente de bicicleta, o carro acertou a bicicleta, a velocidade evidentemente contribuiu para o agravante, talvez se não tivesse tão acelerado, não tivesse tão rápido o carro, tivesse menor velocidade, talvez não fosse fatal, mas o acidente aconteceria. Estão falando que o motorista estava a 70 km por hora, não sei. Não, tivesse 50, 30. Se tivesse a 50, aconteceria igual. Seria acidente. Se tivesse a 50 km por hora, que era a velocidade permitida da via, os danos já iam ser irreversíveis. Talvez ele não morresse, mas ele ia ficar vegetando. Sim. Aí a gente pode discutir o que é pior. Que a gente viu também com o Schumacher, né? Que ele teve um acidente de esqui, não é? Então, assim, o acidente de trânsito, ele é evitável. E o que os especialistas de trânsito, os pseudo-especialistas de trânsito precisam começar a discutir de forma mais séria é como evitar o fator primário do acidente de trânsito. Esse negócio de ficar jogando toda a culpa na velocidade, né? Não estou fazendo aqui apologia para correr, não é isso. Mas é que o problema ele tem que ser discutido de forma séria, de forma técnica, né? Então, muitas vezes eu vejo na televisão o policial rodoviário federal ser entrevistado, onde teve uma colisão de 2 veículos numa rodovia vicinal, né? Pista simples, e aí me parece que a mídia induz o cara a falar, não, foi velocidade. Não foi velocidade. Agora, nessa viagem para Rondônia, é até um artigo que está em pauta aí para eu escrever, brasileiro não sabe fazer ultrapassagem, cara. Não sabe. Porque você tá vindo de moto. Quando eu estava na rodovia e já avistava um caminhão, eu ia para a borda direita da pista, né, já com a mão no farol alto. Por quê? O automóvel, ele praticamente embute na traseira, entra no vácuo do caminhão e sai de uma vez para fazer a ultrapassagem. Tá errado. O cara não tem visão. É uma coisa tão primária, né? Ele não é assim que se faz a ultrapassagem. Ele tem que ter uma distância de pelo menos uns 3 metros do caminhão para ele saber quem está vindo do lado contrário. E aí, quando você entrevista, você vê na televisão um agente rodoviário sendo entrevistado, me parece que ele é induzido a falar que é a questão da velocidade. Claro que não. Se a via tem 80 km por hora de velocidade máxima e 2 veículos colidirem a 80 km por hora, aquele ponto de contato ele dobra. Então é como se tivesse a 160 km por hora. Sim. Não é aí o problema a velocidade. A ultrapassagem que foi feita numa infração de trânsito, ou seja, a faixa era dupla, não podia fazer, ou houve imprudência, ou imperícia, né? Então, o fator primário não é a velocidade. Um pouco a formação também. O fator primário do acidente. A preparação do motorista, a preparação do motociclista, que é muito fraca no Brasil. O fator primário num acidente como esse não é a velocidade. O fator primário é ou a imprudência, ou a imperícia, ou propriamente a infração de trânsito, que seria a imprudência. Entendeu? Imperícia é o cara, ele literalmente ele não foi treinado para aquilo e ele faz. Ele assume o risco. Entendeu? Então a gente precisa começar a discutir esses temas com mais seriedade. Né? Sem dúvida. E a gente está com algumas questões aqui também sobre frenagem. Então vamos aproveitar, André, e fazer um break. A gente volta então com mais informação aí de segurança para você que anda de moto aí. Já já estamos de volta.
E é isso aí, estamos de volta então. Mais um bloco aqui de informação aqui. Informação aqui de segurança em duas rodas, né? Do meu lado aqui o André Garcia, aí, especialista em segurança, aí, jornalista, advogado, motociclista. Pô, quantos anos você já anda de moto, hein, André? Só que a gente se conhece, acho que já deve ser uns 6, 7 anos, né? Ou até 10, né? Na imprensa especializada eu já passei dos 10 anos. Agora, andando de moto já tem... Tem chão, né? Tem bastante tempo aí, cara. Tem chão, tem bastante tempo. 20 anos. Bem mais. Bem mais, né? E fora as viagens aí, as jornadas dessas expedições, né? O importante, assim, eu diria que a questão não é nem o tempo, né? É a quilometragem rodada, né? Quanto mais quilometragem rodada você tem, mais experiência você vai né? tendo, Sem dúvida. É um negócio que é bem interessante. Então vamos lá, a gente está com a nossa transmissão live aqui no Facebook e já tem umas perguntinhas para a gente aqui. O Renato Pinto de Almeida está falando aqui, ó. Vamos falar sobre freios ABS, né? Que a gente estava também conversando aqui agora há pouco em off. É importante, né? Os freios ABS, freio CBS, tudo essa coisa que tá pintando nas motos novas, né? Aladim, o ABS, ele é vamos dizer, um sistema ativo de segurança, né? Eu costumo dizer, especialmente nas palestras, que hoje é o anjo da guarda do motociclista. Por quê? Na motoescola, infelizmente, além da informação incorreta de que para não usar o freio dianteiro, que é o principal freio da motocicleta, não existe o treinamento adequado para desenvolver a sensibilidade para o indivíduo fazer a frenagem correta, né? Então, o ABS, ele é de suma importância porque, mesmo que o indivíduo não tenha desenvolvido a sensibilidade de frenagem, o ABS vai fazer com que a roda não trave, né? E pelo menos ele não vai cair por culpa da frenagem, como a gente vê. Eu tive... quando a NMAX foi lançada, eu vinha de uma semana muito pesada em uma série de ações em empresas. Foram pelo menos umas 4 ou 5 empresas que eu tinha feito ações de segurança em 2016. E pelo menos em 2 empresas eu sentei com o pessoal de segurança do trabalho para analisar o acidente de trajeto, né? O que foi lá a elaboração do CAT, né? E o meu diagnóstico foi erro de frenagem, né? E quando foi lançado esse produto, eu tinha um verdadeiro espasmo muscular no rosto, porque falei, poxa, é o primeiro produto abaixo de 250 cilindradas, com freio ABS independente, né? Num valor acessível, né? Na época era abaixo de R$12.000. Eu considerei, sem sombra de dúvidas, eu não tinha nem esse relacionamento que eu tenho hoje com a Yamaha, mas na época eu considerei o lançamento da década, e é ainda, porque é a primeira, né? E eu noto que as pessoas em palestra, e eu recebo muito e-mail às vezes, e está havendo uma confusão do ABS com o CBS. É verdade. O E CBS, são sistemas distintos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O freio combinado, a indústria lançou o freio combinado como um paliativo devido a realmente a falta de educação na motoescola e não ensinar a fazer a frenagem correta. Então, o freio combinado, quando o indivíduo, como o indivíduo está acostumado a acionar só o freio traseiro, ele vai lá acionar um pistão dianteiro do freio dianteiro da motocicleta. Então ele aciona o traseiro, é acionado um pistão do freio dianteiro. Que é o nome, né? Ele combina a frenagem, né? Só que assim, tem os seus prós e contras. Entendeu? O freio combinado, ele não tem de forma alguma a eficiência de um ABS. Em hipótese alguma.
Então, por exemplo, se você entra muito rápido numa curva, o que você precisa? Quais as ações que você vai tomar para consertar isso, para não invadir a pista contrária? Você vai fixar para dentro da curva, fixar o olhar para dentro da curva, vai usar mais o contra-esterço e vai dar aquele toque leve no freio traseiro para a moto deitar, né? E você fechar a curva. Quando você tem o freio combinado, isso não é possível. Por quê? A partir do momento que você vai tocar o freio traseiro, acionando o pistão do dianteiro, a tendência da moto é levantar, né? Então isso é contra. Então, o freio combinado, ele funciona muito bem no asfalto em linha reta, né? Em terra, quem anda na terra sabe o que acontece se você usar o freio dianteiro e não tiver muita sensibilidade, né? Então, as pessoas estão tendo esse problema, estão tendo estão fazendo essa confusão. Não confundam ABS, que é Anti-Block System, com o tal CBS, que aliás é denominação patenteada de uma marca, entendeu? Então, assim, não faça essa confusão. São coisas diferentes. Mas o CBS é melhor que o freio normal, o freio tradicional. Aí que tá. Depende. Se o indivíduo souber usar o freio, o sistema é nulo, né? Então, assim, no scooter, ele é bem-vindo porque o freio, o peso do scooter está centralizado na traseira. Então, quando você usa o freio traseiro para você, por exemplo, zigue-zaguear entre o trânsito, aquela transferência de peso para a dianteira nem é sentida. É muito pouco. É um pelo em ovo a transferência de peso para a dianteira, porque o peso maior no scooter está na traseira. Agora, quando você fala de uma moto em que, por exemplo, uma moto street, que o peso é praticamente 50-50, e você vai zigue-zaguear entre o trânsito e você usa o traseiro para te dar a estabilidade, existe essa transferência de peso, você vai perder agilidade, né? Então, assim, é um sistema bem-vindo? Mas não é tudo o que falam. Vamos falar a sinceridade, né? E pior ainda, quando o sistema é hidráulico. Porque a partir do momento que você tisca o freio traseiro, você já aciona o freio dianteiro. Porque o sistema é hidráulico. Agora, existe maneiras aí, de repente o cara vai usar um flexível extremamente mole, um flexível que possa dilatar para ter menos eficiência, enfim. Aí eu não sei o que o fabricante vai fazer, entendeu? Mas eu prefiro, por exemplo, o freio combinado que utiliza cabo, né? Por quê? Porque em determinados momentos você dá aquela tiscada no freio traseiro, você não vai acionar o dianteiro, porque é cabo. Ele só vai ser acionado se realmente houver necessidade e o piloto realmente é deficiente na frenagem, né? Então tem essas questões que são técnicas, né? Mas que influem no dia a dia do Então, se tiver a possibilidade, tiver a opção, melhor optar pelo ABS, que é o mais seguro, é o mais completo, é o mais eficiente. Hoje você tem moto que já está com... você já tem moto, por exemplo, de 250 cilindradas, que tem o ABS de série. Ótimo. Ponto para o fabricante. Agora, quando você tem uma moto, e eu falo isso nas palestras... O ABS no Brasil, ele é sempre nas duas rodas ou ele tem ABS só numa roda? Como é que a gente está? Estão começando a desenvolver, aí tá tendo... Acho que já tem produto aí que eles falam que é Unicam, né? Só é na roda dianteira. Eu tenho lá minhas dúvidas. A roda traseira pode travar e pode derrubar o motociclista. A partir do momento... Se você tem que ter sempre como parâmetro o pior motociclista. Sim. Entendeu? Não adianta você ter como parâmetro o melhor ou o razoável, né? Pode acontecer do cara. O parâmetro devia ser sempre o mais seguro. Exatamente. Pelo amor de Deus, acho que esse raciocínio já é equivocado. Eu na qualidade de defender, de ter a bandeira de segurança, eu entendo que o ABS tem que ser nas duas rodas. Nas duas rodas. Entendeu? Agora,
O que me preocupa é essa confusão do ABS com o CBS. Então, é importante se informar, né? É importante se informar. E aí, falando, o motociclista, quando ele vai comprar uma moto que o ABS é opcional, ele deixa de pagar R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500 no freio ABS, porque ele acha besteira gastar nisso. Quando na realidade é um investimento. Mas ele gasta o mesmo valor ou até mais, né? Num escapamento barulhento. E o melhor investimento que você pode fazer é investimento em segurança. Não dá para comparar. Não, é inconteste. É inconteste. Bom, estou vendo aqui também a mensagem na nossa transmissão live do Facebook, do Elvis Henrique. Está dando bom dia aí, Elvis. Obrigado pela mensagem, pelo bom dia. E está falando aqui de direção defensiva, né? A gente está falando da preparação, né? Da motoescola, autoescola, esse problema que é tão deficiente no Brasil, né? A preparação do motociclista, a preparação do motorista, né? Então, como o motociclista não é devidamente preparado, o caminho seria buscar uma formação complementar, uma escola de pilotagem, uma escola de pilotagem defensiva, preventiva, Exatamente. segurança. Exatamente. Só que, veja só. Porque tem muita informação, só porque um pouquinho que a gente está conversando aqui, o que já falamos. A direção defensiva é o ato do indivíduo dirigir ou pilotar de forma a não se ver envolvido em acidente com obstáculo, com animal, com pedestre, com outro automóvel, né? Então ele tem que ter essa postura sempre. A palavra de ordem que tem que ter na cabeça do caboclo é prevenção, né? Quanto a procurar escolas de pilotagem, eu acho louvável. Só que toma cuidado, porque esse papo de que técnicas racing para melhorar a sua pilotagem urbana é baboseira. Desculpa, não tem nada a ver, né? Porque a postura da motocicleta numa pilotagem racing não é a postura... Não, de corrida é diferente da estrada, da urbana. O cara não vai pendular, não tem que pendular, porque senão ele corre o risco de deixar o joelho num tachão, entendeu? Então, assim, tem que procurar, e aí, se me permite, o projeto Motociclismo com Segurança oferece curso de pilotagem, o método IRA, né? O que é esse método IRA? IRA é a Yamaha Riding Academy, né? A Yamaha também tem oferecido muitos cursos para os seus clientes. Então, assim, o objetivo no curso é o controle da motocicleta, né? Eu vejo, inclusive, eu brinco, tem muito cara aí de speed que não consegue andar 30 km por hora com a moto. Ele coloca os 2 pés no chão, né? Então, assim, eu considero a verdadeira arte de pilotar o cara que consegue ficar em cima da moto a 5 km por hora. Aquele exercício que o pessoal de moto custom faz lá, aquela moto de 400 na lenta, né? Então, aí você vê se o cara consegue dominar a motocicleta. Mas então essa questão da metodologia da escola também, do curso que você vai fazer, né? Metodologia. Porque você pegar um curso de pista não tem nada a ver com o que você vai fazer na estrada, o que você vai fazer na cidade. Esses cursos racing, o objetivo é acelerar. Vamos falar a verdade. É outra pegada. É outro papo, entendeu? O que você precisa, o que o motociclista precisa... Pilotagem segura. É desenvolver habilidade com o scooter, com a motocicleta, em baixa velocidade, porque aí, quando você tiver uma velocidade maior, a motocicleta, ela, vamos dizer assim, a grosso modo, ela nem precisa de você, por toda a questão física, né? Então, o que o indivíduo precisa aprender é desenvolver habilidade para pilotar a motocicleta em baixa velocidade, entendeu? E aí ele conseguindo dominar essas técnicas, se ele tiver em média ou alta velocidade, ele vai saber o que fazer. Então, o que a gente está vendo hoje nas estradas o cara entra muito rápido numa curva, invade a pista contrária, porque ele não soube o que fazer, né? Ele olhou errado, ele não soube inclinar a motocicleta, ele não soube
saber que freio utilizar. Então, é isso que a gente está vendo aí. Falta de conhecimento, falta de educação. É isso que causa o acidente. Então, por isso que é tão importante sempre buscar informação, buscar o treinamento, buscar orientação, porque a segurança ela está diretamente ligada com o conhecimento, com a habilidade, Exatamente. com a experiência ali que você vai ter, com a confiança que você tem no seu equipamento em si. Exatamente. Então, por isso que eu estou insistindo, o projeto Motociclismo com Segurança, ele fez essa parceria não só com o Centro Paula Souza, mas também especialmente com a Universidade Federal de Rondônia, porque a minha intenção é multiplicar essas informações que eu tenho, e nada melhor do que na universidade, né? Então você imagina o seguinte, agora com a Universidade Federal de Rondônia no projeto, a intenção é multiplicar isso para o resto do Brasil. Por que não sonhar? O meu sonho já imaginou se cada campus universitário puder desenvolver esse tema com os alunos, com a sociedade? Porque a universidade, como eu aprendi lá com o professor Renato, ela trabalha num tripé. Ela é extensão, ela é pesquisa e ela é vamos dizer, a graduação. Então, quando você trabalha a universidade trabalha principalmente em extensão, no caso de extensão, ela está oferecendo algo para a sociedade, que é o que hoje o campus lá de Guajará-Mirim está fazendo. Né? E eu não tenho dúvida que vai diminuir o quantitativo de acidente lá. Porque a partir do momento... Você vê o seguinte, eu em Ariquemes, eu quase chorei, cara, porque eu terminei de fazer uma palestra com um grupo de mototaxistas lá na concessionária, na Central Motos, e teve um mototaxista que levantou e foi comprar um capacete novo, sabe? Então, quando eu falei de capacete, mostrei o material, mostrei o vídeo, a importância do capacete, e aí coloca a experiência, o fato de você ter ido rodando, o cara tá vendo que ele tá falando, que quem tá falando com ele é um cara que, porra, eu vim de São Paulo andando de moto, né? Isso passa credibilidade, isso passa confiança pro cara. E o cara veio, conversou comigo um pouquinho, tirou mais algumas dúvidas, ele pegou, entrou na concessionária, comprou um capacete, voltou e me mostrou, falou, ó, obrigado, agradeceu, né? Ó, tô jogando fora esse meu capacete, já deixei lá para eles jogarem fora, né? Na Ubra de Manaus, na Ubra de Porto Velho, eu fiz uma palestra também lá, no período da noite, depois das ações que eu tinha feito durante o dia. Ubra, Universidade Luterana, né? Isso, lá de Porto Velho. E agora em outubro, quando eu voltei lá para fazer a palestra no fórum da secretaria, eu não pude levar o material que eu costumo levar nas palestras, né? Que é relação, as proteções de jaqueta, a jaqueta propriamente, luva e tal. Então, eu já tinha pedido lá pro Cláudio a relação, ele pediu para um funcionário levar, e aí eu falei pro funcionário dele, eu falei, o gerente da loja, ô Luiz, faz um favor para mim, traz uma jaqueta, né? Eu esqueci de pedir a jaqueta. Aí ele deu risada, falou, cara, depois que você fez aquela palestra na Ubra, esgotou as jaquetas na loja. Venderam todas. Então, isso... afetou essas pessoas, é legal. Isso demonstra que a informação muda o ser humano. A educação vai mudar o ser humano. Sem dúvida. É a única forma, é o único caminho que nós temos. É o caminho de transformação. Exatamente, é o único caminho. É a educação. Então você vê, o mototaxista, a partir do momento que ele teve uma determinada informação, ele viu que o capacete não é só para cumprir lei. Ele viu que o capacete protege a cabeça dele. Ele foi e comprou um capacete. Os alunos lá da universidade, quando viram eu falar da jaqueta, o que eles fizeram? No outro dia foram lá e compraram a jaqueta. Entendeu? Então esse tipo de coisa, cara, é muito importante, né? O Brasil ainda, ele está anos-luz da cultura de segurança, da cultura de segurança viária e da cultura de
de duas rodas que você vê, por exemplo, na Itália, né? Em 2011 eu estive no EICMA e presenciei uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. Uma família, tava o vô, a avó, os pais, um moleque de 18 anos que estava com uma bengala, a irmã e um molequinho que devia ter uns 3, 4 anos lá, ainda perturbando, todo mundo opinando qual moto o moleque ia comprar. O moleque estava provavelmente se recuperando de um acidente e eles estavam discutindo lá em família que moto comprar, né? E eu lembro ainda ficou muito claro isso, eu escutando eles discutirem, o vô falando para o moleque que a motocicleta que ele fosse comprar tinha que ter o ABS. Entendeu? Então, o que é isso? É cultura de duas rodas. Né? O negócio já vem de família. Entendeu? E eu acredito que isso vai chegar no Brasil. Sem Existe dúvida, ainda uma minoria. vai se estendendo, vai se prolongando, vai ainda se disseminando entre a família, entre as pessoas. até a coisa se tornar assim, todo mundo está envolvido com isso. Né? Você pega um estado de Rondônia, se você olhar os números do Denatran, a maioria dos veículos, se não me falha a memória, 57% dos veículos emplacados no estado são de duas rodas. São de duas rodas, quer dizer, e isso acontece em vários outros estados e várias outras cidades do Brasil. Uhum. Então a motocicleta, ela veio para ficar, né? Existe a turma do contra, né? Principalmente da ANTP, porque a ANTP ela não se conforma que todo dia ela perde um cliente para motocicleta. Então eles têm que pintar o quadro o pior possível, né? Continuar brigando para proibir corredor, continuar brigando para criar uma série de problemas para a motocicleta, porque eles precisam aniquilar a mobilidade da motocicleta para proteger o negócio deles. Mas a motocicleta é um veículo que veio para ficar. É alternativa como eu digo, a motocicleta é solução de transporte. Não tenha dúvida. Agora, o que a gente precisa fazer? Educar o povo, né? Agora, enquanto setores da sociedade continuar insistindo com a tese de que a moto é problema, quando na realidade ela é solução, a gente vai continuar tendo como resultado esses acidentes. A partir do momento, e eu dou como exemplo, a Secretaria de Trânsito lá de Porto Velho, eles não enxergam a motocicleta como problema. Eles enxergam a motocicleta como alternativa de mobilidade. E deram um espaço enorme. A partir do momento que o secretário me chamou para conversar, quis escutar um cara vindo de fora, né? Um cara que tem uma certa especialidade, um certo conhecimento, e aproveitar isso para aplicar na cidade, poxa, é fantástico. Eu não tenho dúvida que eles vão dar exemplo em diminuir o quantitativo de acidentes. Sem dúvida, que todos queremos ver. E é muito louvável, eu até fiquei muito satisfeito em saber dessa iniciativa aí da Universidade Federal de Rondônia, uma universidade particular que é a UBRA, não é uma universidade pública, não é uma universidade ligada aí a UBRA é uma outra universidade. É uma outra universidade, uma universidade particular. Então, duas é. iniciativas muito boas que deram espaço, abriram as portas para o projeto aí. E um detalhe, Aladim, que eu quero deixar claro aqui, qualquer pessoa que precisar das ações de segurança de trânsito que eu faço, é só entrar em contato, porque é de graça. Fala pra gente, como é que o pessoal entra em contato, como é que o pessoal acessa há 6 anos eu tô assim, vamos dizer, há 6 anos que eu venho fazendo, eu insisto que isso, por eu entender que é uma questão de educação, né, desde que eu criei, eu insisto que tem que ser de graça, seja para empresa, seja para universidade, seja para grupo, para motoclube, o que quer que seja. O que eu tenho feito esporadicamente, de acordo se a empresa aceita ou não, ou o motoclube, ou quem quer que seja a universidade, contrapartida, quando me perguntam, qual é a contrapartida? Eu falo, olha, se você quiser, a gente pode fazer uma arrecadação de alimentos. Né? Então, tem uma casa em São Paulo, que é o SEAC, Sopa, Esperança, Amor e Caridade,
ela serve almoço todos os dias para cerca de 200 pessoas, né? Então, por exemplo, eu fiz uma ação em Ribeirão Preto, a empresa mandou de caminhão 250 quilos de alimentos para o SEAC, né? Então, assim, quem quiser colaborar, essa é a contrapartida. Hoje... Não, melhor contrapartida que essa também. Hoje eu tenho uma resposta social. eu já fazia isso, mas hoje agora eu posso me dar esse luxo, porque com o patrocínio da Yamaha, e eu espero que venham outros aí para ajudar, né? Para eu continuar fazendo mais, preparando outras pessoas, né? Que eu consiga... Poxa, se em cada estado e cada capital eu tiver um professor Renato, como eu tenho lá em Guajará-Mirim, eu vou estar muito feliz, porque conhecimento a gente não pode segurar. Conhecimento você tem que transferir. Essa é a minha cabeça. Muito bom esse pensamento. E como é que faz, então, o pessoal que quer levar o projeto Motociclismo com Segurança, que quer ter acesso a essas informações, tem a página, essas orientações? Tem a página no Facebook, o Motociclismo com Segurança, tem o meu e-mail, andregarcia@motosafe.com.br, tem no meu celular, o DDD é 11 97699 2447. É só entrar em contato. Eu tendo agenda, comigo não tem frescura. Já aconteceu de eu atender empresas de um dia para o outro, porque acontece, principalmente em indústria, a dinâmica ela é muito louca. Então já aconteceu da segurança do trabalho me ligar e falar: André, puxa, eu sei que está muito em cima da hora, mas você pode vir fazer uma palestra daqui 2 dias? Se eu tiver agenda, eu vou, cara. Não tem problema. Seja onde for. É muito boa essa disponibilidade também, então, do nosso companheiro aqui, o André Garcia. Esse projeto aí muito bacana, Motociclismo com Segurança, levando a informação, orientação, dicas de segurança, que é o que todos nós precisamos. Nós temos que ter isso como uma política de vida do motociclista, né? Então é muito importante, é muito bacana esse projeto, esse trabalho que o André Garcia faz. Se você puder, então, tiver oportunidade, acesse o site. Qual que é o site mesmo? Motosafe.com.br, que deve ter todos os contatos, das formas de entrar em contato tudo com o sobre André. o projeto, e eu tenho o meu espaço na imprensa, né? Lá no R7, no cartão de visita. Que você contribui com eles também com essas mesmas pautas, né? Exatamente. Então, legal. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela presença, pela visita aqui na 66 Brasil FM. Volte sempre que quiser. É uma alegria, foi um prazer imenso aqui, esse bate-papo, essas informações aqui importantes para os nossos amigos motociclistas. E você sabe que a rádio aqui ela é muito acompanhada pelo pessoal de motoclubes, que também precisam de informação, de orientação. À disposição. Maravilha, então. Maravilha. Um abraço para todo mundo. Então vamos finalizar aqui nossa transmissão live do Facebook, agradecendo aí a presença, a participação dos nossos ouvintes internautas. E vamos aqui dar as informações aqui, a ficha técnica do nosso programa, para o pessoal que está nos acompanhando. Ponto final em mais um Sobre Rodas, aí nessa quarta-feira. Produção e apresentação, Aladim Gonçalves. Direção de programação, Sérgio Almada. Direção comercial, Augusto Fernandes, o cubano. Direção geral, Arnaldo de Biagi Júnior. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu carinho. Até a próxima. E continue ligado aqui na programação da 66 Brasil FM, que vem muita coisa boa por aí. Desligando.